Meu amigo, é o seguinte, você é clubista, sai, nem precisa nem terminar de ver o vídeo não, viu? Já vaza daqui agora mesmo e beleza. Agora, se não é, quiser continuar, agradeço, seja muito bem-vindo e um abraço. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga convidando você a se inscrever no canal aí, ó, tocar a notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo dos seus grupinhos de qualquer coisa aí. É o seguinte, eu vou tentar ser breve aí, tá? Até porque já falei isso no De Placa, já falei isso lá na TNT Esportes e vou só passar uma régua e tentar resumir o que já foi até corte do De Placa sobre a questão do Flamengo poder jogar com público no Campeonato Brasileiro, e isso está gerando essa desavença com os outros clubes que discordam, inclusive com a ameaça do Grêmio, que se fossem valendo isso para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, enfim, ele não entra em campo. E aí, vamos lá. Do ponto de vista legal, o Flamengo está respaldado. Não tem muito o que discutir. O Flamengo tem uma liminar e até agora, na pandemia, as decisões foram tomadas por órgãos sanitários. O que pode, o que não pode, o que não pode e o que pode. E aí, teve gente que respeitou, teve gente que desrespeitou, mas, no geral, as decisões eram tomadas pelos órgãos sanitários. Beleza? Então, se o sarrafo são os órgãos sanitários, tem um órgão sanitário do estado do Rio de Janeiro que está dizendo que é ok ter público. E aí, de novo, do ponto de vista legal, o Flamengo está respaldado. Do ponto de vista esportivo, isso me parece ruim. Não acho que seja legal. E aí tem muitas coisas para falar em cima. Primeiro que nem sempre o legal e o moral andam juntos. Eu posso ter uma decisão ao meu favor e moralmente eu executar essa decisão naquele momento, em determinado contexto, não sou ilegal. E por aí vai. E eu posso fazer algo moral, do ponto de vista da sociedade, e eu não ter uma decisão que me embase ali, mas moralmente a decisão correta eu tomar é aquela. Então isso é um papo filosófico muito profundo. Mas vamos tentar resumir a história. O Flamengo, ele jogou com o público na Libertadores um jogo de volta em que na ida não tinha público. Então aquele papo da isonomia esportiva, não sei o quê e tal, isso em outras competições já foi deixado de lado. Na Euro, por exemplo, teve estádio na Hungria que estava com capacidade máxima. E aí tinha estádio na Inglaterra com só 30% da capacidade, o outro estádio tinha menos capacidade, e por aí vai. Então, a isonomia esportiva, ela é naturalmente muito difícil de se cumprir. Tá? Isonomia, do ponto de vista jurídico, é você tratar todos em igualdade de condições e todo mundo partir do mesmo lugar. Isso é do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista esportivo, cotas de TV, elenco, quantidade de torcida, tamanho de estádio, várias questões já tornam a isonomia esportiva algo difícil de se atingir. E aqui, óbvio, enquanto entidade, você tem que tentar prezar pelo mínimo de igualdade entre todos os participantes, né? O respeito às mesmas regras e tal. E, de novo, no esporte, existe o combinado de respeitar as regras, o combinado de você olhar para o todo e saber que você não disputa um campeonato sozinho. Então, vamos lá. Existe algo, já que não é de hoje, chamado um colegiado de clubes para tomar decisões, porque a CBF entendeu que ela sozinha detém o campeonato, mas que precisa de todos os participantes para tomar algumas decisões. Então, um tempo desse, teve decisão tomada em colegiado para a questão do gramado sintético. Teve decisão em colegiado, por exemplo, para falar sobre venda de mando de campo, e por aí vai. Na venda de mando de campo, os times entenderam que não poderia mais haver venda de mando. O Flamengo era um time que se beneficiava muito disso, por exemplo. Ele discordou da decisão, mas ele cumpriu, porque é um colegiado. Existe um acordo ali. E existe um acordo neste campeonato. Inclusive está lá em ata e tal, e o Flamengo diz que a ata não foi assinada e tal, mas o acordo está aí. O Flamengo, desde o início, entrou no campeonato sabendo disso. Né? Se discordava, não entrasse no campeonato ou questionasse outros pontos. Mas o fato é que, desde o início, e a pandemia já estava em curso, existia o acordo entre os clubes de, para ter torcida no campeonato, é preciso que todos já estejam liberados. Até lá, ninguém vai ter torcida. O Flamengo, de novo, e aí há um conflito do que é o combinado colegiado e do que é uma liminar judicial, que aí, obviamente, nessa esfera, a decisão judicial ela sobrepõe a esse combinado específico de uma categoria, clube de futebol. Então, o Flamengo tem o poder, se quiser, judicial, de botar público.
Só que aí vem a outra questão, que é o do combinado, do colegiado. O Grêmio ou outra equipe pode se sentir, nesse aspecto, traída e não querer entrar em campo. E aí vai para o pau, será que a CBF vai punir um dos seus que está cumprindo um acordo que previamente tinha sido feito, ou ela vai beneficiar alguém que está descumprindo esse combinado, mesmo que embasado por uma decisão legal? De novo, eu não tô discutindo aqui o mérito, se é certo ou se não é certo ter torcida. E aí muitos torcedores do Flamengo argumentam de que mas não tem isonomia quando o time perde não sei quantos jogadores convocados. O campeonato permite que jogador de qualquer time seja convocado. A questão é como o Flamengo é melhor que os outros, ele tem mais jogador convocado, mas isso podia acontecer, e não foi só o Flamengo que teve jogador convocado. O tratar igual todo mundo tem que ceder jogador quando for convocado. Obviamente, times melhores vão ficar mais sujeitos a isso, mas existe isonomia aí. A isonomia é tratar todo mundo do início de maneira igual, e todo mundo está ali, na prateleira do campeonato, falando, se quiser convocar jogador dos times aqui, ok, e eles vão liberar. Então, a convocação ela é isonômica. O fato da bola rolar com esses caras ausentes, aí é um problema de calendário, uma incompetência generalizada, porque os clubes assinam o regulamento, os clubes assinam o calendário, os clubes concordam com várias coisas, e os clubes elegem, ajudam a eleger o presidente da CBF. Então não tem santo na parada. É de fato cada um olhando para os seus interesses quando convém, né? Porque quando não convém, quando convém, beleza, vamos cumprir aqui o colegiado e tal. Quando não convém, vamos não cumprir o colegiado. Quando convém, joga com o público. Quando não convém, não joga com o público. Enfim, lembrando o seguinte, o Atlético Mineiro, ele chegou a ter público em jogo de Libertadores, mas no campeonato ele não brigou por isso. Ele cumpriu o que a maioria decidiu. Ele poderia ir atrás, já que o Estado de Minas Gerais permitiu público na Libertadores, e beleza, que a Libertadores é um outro universo, a Euro é um outro universo, porque você está mexendo com países, legislações de países. Porém, lembremos que no Brasil, durante a pandemia, você tinha os estados e municípios também com poderes de tomar decisão. Então, você tinha situações, e isso não isenta o governo federal de tomada de decisão, tá? O que o STF colocou foi também estados e municípios nas tomadas de decisão, para também tomar decisões. Então, alguns estados tomaram decisão A, B, C, o outro X, Y, Z, não eram coisas independentes, mas em algum momento as decisões elas não estavam iguais. O campeonato do Rio de Janeiro voltou antes que o campeonato de São Paulo, você teve os bares esticados em uma cidade A, diferente da cidade B. Então, os estados estavam tomando decisões um pouquinho diferentes. Então, nesse ponto, dá para fazer comparação com o Libertadores, dá para fazer comparação com a Euro, sem problema nenhum. É um grande problema, e acho, nesse ponto, que era um desgaste evitável pelo lado do Flamengo, por mais que o Flamengo está perdendo dinheiro, tem uma decisão liminar, mas, de novo, tem algo que está acima disso, que é o todo, que é o colegiado, que é, entre aspas, o contrato social, que coloca o interesse do coletivo, né, o interesse do todo, do social, acima do interesse individual ali. Então, nesse contrato social no campeonato, os clubes estavam acordados de não jogarem com público até que todo mundo pudesse ter público. Porque essa questão, quando eu tomo essa decisão acima do grupo, isso hoje me beneficia, mas amanhã pode me prejudicar se outras equipes individualmente tomarem essas decisões. De novo, do ponto de vista jurídico, o Flamengo está correto, ele tem o respaldo, ele tem o documento, mas, de novo, nem sempre o que é legal é moral. E aí acho que vale o debate, acho que vale a discussão. Ela está aí. O Flamengo pode ficar, de forma legalista, preso ao papel e cair dentro. Mas acho que isso vai gerar um problema. E deixa muito claro o quão difícil é ter uma liga no futebol brasileiro. O quão difícil é você olhar para os clubes individualmente e acharem que eles vão se entender de uma maneira coletiva em prol de um bem maior, que é o produto final. Às vezes me parece um pouquinho de utopia, viu? Mas, se inscreva aí no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, compartilhe o conteúdo aí e... O que mais? Se notifica, né? Que eu acho que eu esqueci de pedir. Beleza? Aí nós estamos juntos.